Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar os seus próprios pincéis. Aqui no GIMP você consegue criar isso facilmente e eu vou te mostrar aqui passo a passo aqui como é que você consegue estar fazendo isso com duas formas diferentes. A primeira delas é o pincel tradicional. Então eu vou vir aqui em arquivo, criar uma nova e eu vou criar um arquivo aqui de 800 por 800. Eu tenho aqui o meu fundo, minha camada normal. Agora, se eu quiser criar um pincel novo, eu preciso simplesmente desenhar aqui ou colar alguma coisa que eu gostaria que fosse o meu pincel. Então, vamos supor que você quer criar um pincel nesse estilo aqui. Deixa eu setar aqui meu pincel para o básico aqui, né? Redondo. Então, vamos supor que o meu pincel vai ter essa forma aqui. Eu vou criar uma forma aqui e outra menor aqui. Deixa eu apagar esse fundo. Então, vamos supor que o meu pincel vai ter esse formato aqui. Como é que eu faria para salvar isso, para ele fazer com que fosse de fato o meu pincel? Eu posso vir aqui em Arquivo, e aqui eu venho exportar como, e em vez de formato PNG, eu coloco GBR, que é o formato de pincel do GIMP. Mas ele é aceito também em Photoshop, né? E você pode utilizar ele nesses outros programas de edição também. Eu vou salvar aqui no GIMP Factor, que é onde que meus pincéis estão salvos. Você vai ver aí onde é que seu pincel está salvo, para você conseguir estar salvando por lá. Eu vou salvar o meu aqui. Então eu vou dizer que esse meu pincel se chama teste. Criei aqui, teste.gbr, cliquei em exportar. Automaticamente ele já vai exportar esse pincel para mim. Vou abrir agora um novo projeto. Aqui, deixa eu criar um projeto aqui de 1280 por 720. Show. Vou tirar ele aqui do fundo, vou criar uma nova camada. Agora, aqui nos meus pincéis, eu simplesmente vou clicar aqui em atualizar todos os pincéis, nessa opçãozinha. Ele vai atualizar para mim todos os pincéis da minha pasta, né? Então, o meu tá aqui, ó, teste. Uma coisa boa do GIMP é o seguinte, cada pasta que você coloca como pincel, ele reconhece como uma etiqueta aqui no GIMP. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho todos os meus pincéis que eu criei. Inclusive, se você quiser ter acesso a todos esses pincéis aqui, eu disponibilizei ele, né, para compra. Se você quiser estar comprando, um preço bem simbólico mesmo, somente para ajudar mesmo vocês na manipulação de imagem e tal. Então aqui tem conjunto de linhas, por exemplo, né? Basta você clicar aqui, aqui em cima, perdão, conjuntos de linhas. Automaticamente ele vai segmentar todos os pincéis que eu criei, né? Com essa base de linha. Deixa eu colocar um branco aqui, nessa camada de baixo. E para você visualizar aqui. Então, tem aqui o meu pincel, ó. Eu posso pintar isso e formar as minhas artes e tudo mais. Já são pincéis prontos mesmo. Se eu quiser ainda assim visualizar outros pincéis, ó, formas abstratas. Tem esse X aqui, né? Ó, você vê que até com o X eu consigo fazer várias outras formas, ó, tá vendo? Então assim, são pincéis que já estão prontos. Se você tiver vontade de estar adquirindo, basta clicar no link abaixo aí, que aí você vai poder acessar esses pincéis aqui e poder adquirir para o seu programa. Voltando aqui para o tutorial, a pasta que está esse meu pincel é Brushes, né? Então vou clicar aqui em cima. Então meu pincel ele está aqui, ó, né? Teste, né? Bom, eu vou selecionar ele, deixa eu apagar isso aqui e colocar uma nova. Então meu pincel que eu acabei de criar está aqui, ó, tá vendo? Então se eu quiser fazer várias formas, basta eu simplesmente clicar ali e pronto, eu estou com o meu pincel. Só que, se eu colocar agora, por exemplo, a cor vermelha, ele não vai pintar. Por quê? Porque você precisa transformar a escala das cores em cinza. Para fazer isso é bem simples. Você vai voltar no seu arquivo, com a sua camada selecionada, você vai vir em Imagem, Modo, e de RGB você vai colocar em tons de cinza. Ele vai te perguntar se você quer converter, você clica aqui em Converter. Show! Então, se você colocar uma cor vermelha, por exemplo, e for tentar pintar, ele vai pintar de preto, porque ele vai estar com a coloração em modo cinza.
Então, eu vou clicar aqui em Arquivo, vou exportar para o formato, né, GBR, ele vai substituir lá. E aqui eu vou fazer outra coisa para te mostrar aqui sobre essa escala de cinza, como funciona. Deixa eu colocar aqui meu pincel normal de novo. E vou colocar uma escala de cinza aqui desse, mais ou menos aqui, ó. Assim, e vou criar outra um pouquinho mais escura, um cinza um pouquinho mais escuro aqui. E vou vir aqui em Arquivo, Exportar como, e vou exportar como teste2.gbr. Vou exportar ele novamente, exportar. E aqui eu vou simplesmente clicar para atualizar novamente. Vou voltar no meu outro arquivo e perceba que se eu selecionar a cor vermelha, por exemplo, e pegar ali o meu pincel, deixa eu vir aqui, ó, meu pincel, agora ele pinta de vermelho. Por quê? Porque eu exportei com a coloração, né, de modo cinza. Então, tudo que eu fizer aqui agora, ele vai estar com a cor que eu quiser que setar aqui. Agora, quando você tem um pincel que você tem esse cinza aqui, por exemplo, ó, deixa eu circular aqui para você, esse cinza aqui mais claro e esse cinza aqui, quer dizer que isso se chama intensidade do pincel. Então, quando você for pintar aqui, por exemplo, de azul forte, você vai perceber que esse azul aqui vai ficar mais claro e esse aqui ficou mais forte porque justamente ele foi um cinza um pouquinho mais forte, né? Aqui para você ter ideia, diferença de um para o outro. Então, por isso que quando você for converter a escala de cinza, você deve ter isso como base. Vamos supor que você quer transformar uma imagem de uma nuvem aqui no seu pincel. Basta você colocar a imagem aqui no centro, né, e colocar essa nuvem ali. Aí o que vai acontecer? Você vai ter algumas partes que são mais cinzas e outras que são mais preto, para justamente pegar a intensidade. Vou pegar um pincel aqui desse meu banco de dados mesmo, que eu acabei te falando um pouquinho mais cedo. Se eu clicar aqui, você vai perceber que alguns tons estão claros, né? E outros mais escuros. Quer dizer que isso forma a minha nuvem aqui. Se eu fosse criar isso aqui, por exemplo, ó, eu ia ter essa intensidade. Agora, se eu duplicar, ó, você percebe quanto mais eu clico nessas nuvens, mais forte ele fica, porque eu estou clicando sempre por cima deles. Então isso aqui é muito interessante para quando você estiver criando seus pincéis aí, você saber que existe tonalidade diferente. É como se fosse as máscaras de camada, né? Que o branco ele sempre vai ser mais claro e o preto sempre vai apagar ali, né? Só que diferente do pincel aqui no caso, é só a intensidade mesmo que muda nesse caso. Então, vale ressaltar isso aí quando você for criar os seus pincéis. A outra forma de criar pincel é criar pincel animado. Para criar um pincel animado é bem simples aqui no GIMP, bem simples mesmo. O formato de pincel estático se chama GBR. E o formato de pincel animado se chama GIH. Bem simples de entender, não tem segredo. Então, se eu quisesse transformar nesse pincel em um pincel animado, basta eu pegar a minha camada e ir adicionando várias outras camadas por cima com várias posições diferentes do pincel. Então, só para como fins de exemplo mesmo, não vou me aprofundar aqui em como criar um pincel mirabolante, nada disso. Só vou te mostrar aqui como você conseguiria fazer isso em um pincel aqui simples. Eu vou duplicar essa camada aqui em umas 6 vezes. E agora eu vou pegar a sequência dessa camada e vou fazer a alteração. O GIMP ele entende que a primeira camada é a primeira posição, a última, na verdade, né, a primeira posição, e a primeira camada aqui da sua visualização é a última visualização do pincel. Talvez não fez muito sentido, mas você vai entender já. Eu vou simplesmente rodar esse aqui mais um pouco. Esse aqui vou rotacionar mais um pouquinho aqui também. Agora eu vou exportar esse pincel. Vou colocar aqui teste animado. Em vez de GBR, eu vou colocar GIH. E vou exportar. Assim que eu exportar, ele vai me dar essas opções aqui. Depois que você tiver um tempo, seria interessante você visualizar cada opçãozinha aqui e ajustar de acordo com a sua preferência. Por exemplo, os níveis tem 6, né? Que no caso são 6 camadas. Você pode colocar em randomização, que é aleatório,
que é o mais utilizado, obviamente. Tem pressão, velocidade, e tudo isso aqui vai influenciar quando a pessoa que estiver usando, né, esse pincel, na hora que ele estiver clicando, como que isso vai afetar diretamente a sua forma de desenhar. Mas eu geralmente exporto normal, eu não fico mudando muita coisa não. Eu vou exportar aqui normal, por quê? Porque quando você tem o seu pincel, deixa eu atualizar aqui, quando você tem o seu pincel animado, ou até mesmo um pincel normal, você tem algumas opções dentro do seu brushes aqui, dinâmicas de pintura. Então, isso aqui são chamados de pressão do seu pincel. Então, eu vou colocar aqui confete, por exemplo. Olha só como é que esse confete ele age. Eu estou aqui no meu pincel normal. Eu vou colocar aqui novo para você ver. Estou com o pincel normal, o que a gente sempre utiliza. Com a dureza, às vezes, mais aqui desfocado e tudo mais. Então, esse é o pincel normal. Eu vou clicar aqui e vou mudar para confete. Então, você percebe que a forma do pincel muda. Então, se eu clicar e arrastar, ó, aquele pincel circular, ele muda completamente. Isso aqui é bem interessante. E existem outras formas aqui também. Por exemplo, se você quiser colocar deixa eu ver aqui, um speed side, né? Ou opacity, que no caso de opacidade. Se você clicar e arrastar, ele vai ter uma forma diferente de pintura. Então percebe, olha só, eu vou fazer isso aqui, agora eu vou colocar o pincel normal, olha só como é que ficaria o pincel normal. Você percebe que tem uma grande diferença disso daqui para isso daqui. Isso porque se chama pressão do pincel. E quando você vai criar um pincel novo animado, você consegue já setar essas informações dentro daquelas configurações lá na hora de exportação. Enfim, vamos aqui para o pincel mesmo. Eu estou aqui com o meu pincel animado. Então, com o meu pincel animado já selecionado, quando eu clico uma vez no pincel, ele já muda a minha visualização. Deixa eu colocar uma nova camada. Ele já muda a minha visualização para... Deixa eu colocar aqui que ele está com aquela dinâmica aqui de pressão da opacidade. Então, eu vou vir aqui e colocar sem dinâmica, né? Dinâmica off. E vou voltar lá agora no pincel de novo. Cadê? Aqui. Então, percebe só que quando eu clico... Deixa eu voltar. Quando eu clico aqui, ele pinta com forma diferente. Você percebe que são aquela variação dos pincéis que eu fiz aqui. Então, se eu for pintar aqui uma área, olha só como é que ele já me traz uma textura diferente do meu pincel. Tá vendo? Se eu clicar aqui, por exemplo, colocar um tamanho menor, e o espaçamento, vou colocar aqui em 59 aqui. Olha só o que eu consigo fazer com esse novo pincel animado. Ele não fica aquela bola, né? Essa bola aqui, ó, estática. Só com isso daqui. Se eu fosse pintar dessa forma, olha só como é que ficaria. Deixa eu voltar aqui. Ele ficaria reto. Como é o animado, não. Ele fica animado, como o nome já diz. Então, quando você trabalha com esses dois tipos de pincéis no GIMP, você consegue tirar vários proveitos diferentes de um único pincel. Olha só a diferença desse para esse. Esse aqui é muito mais inteiro e esse aqui já é muito mais dinâmico. Você consegue fazer essas brincadeiras. Algumas formas diferentes que você pode fazer, porque o GIMP aqui em si, ele já tem alguns pincéis. Deixa eu procurar aqui algum que é animado. Esse aqui é animado, ó. Esse pincel aqui já é animado. Esse do GIMP aqui, que tem a cara desse bicho aí do GIMP, né? O Wilber. Ele tem variações, ó. É um pincel animado. Porque um tá com pimentão, outro tá com só o rosto dele. E aí o outro aqui tá com a flor e tudo mais. Então, isso são pincéis animados. Isso é uma variação do seu pincel. E se você tiver aí interesse em estar adquirindo esses pincéis aí que eu acabei de te mostrar, né, que são pincéis já prontos para você fazer as suas edições aí no seu computador, basta acessar o link aí que está na descrição aí e estar adquirindo ele por um preço bem simbólico mesmo. É só mesmo para ajudar pessoas que fazem manipulação de imagem, que fazem suas artes e tudo mais, né? Você tem todos esses brushes aqui disponíveis para você utilizar de uma única só vez, beleza?
Bom, eu fico por aqui, esse é o vídeo de hoje, e até a próxima. Aí, valeu!